Se depois da oração te vier a provação, enfrente a lutar. Não importa a distorção de um filho ou de um irmão, Deus não se oculta. É preciso enfrentar. Quando a fé entra em ação, diz ao fraco o coração: aleluia! Ninguém vai matar meus sonhos, ninguém vai tirar minha vida. O que Deus me prometeu vai se realizar. Ninguém vai aos meus anseios jogar no abismo escuro, pois a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Pode vir a tentação abalar meu coração, sua força brutal tem a fúria de um vulcão e o poder de um furacão, porém injusta. É preciso enfrentar, ter coragem pra lutar. A vida é curta. Quando a fé entra em ação, diz ao fraco o coração: é vitória absoluta. Ninguém vai matar meus sonhos, ninguém vai tirar minha vida. O que Deus me prometeu vai se realizar. Ninguém vai aos meus anseios jogar no abismo escuro, pois a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Ninguém. Preciso enfrentar, ter coragem. Quando a fé quando a povo de Deus, ninguém. Se realizar, se levanta quem se levantar. Oh, a porta que ele abre, não tem inimigo que feche. Está aberta. Ninguém vai matar meus sonhos, ninguém vai tirar minha vida. O que Deus me prometeu vai se realizar. Jogar no abismo escuro, pois a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Ninguém. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Ninguém. Passa pela porta, Jesus abriu para você.
como escrito no livro está, e se abrirá o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, que foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. É o juízo final, a justiça eterna, é a segunda morte, é o fim dessa terra. É o juízo final, a justiça eterna, é a segunda morte, é o fim dessa terra. O juízo virá sobre a terra, e tudo se cumprirá como escrito no livro está, e se abrirá o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. É o juízo final, a justiça eterna, é a segunda morte, é o fim dessa terra. É o juízo final, a justiça eterna, é a segunda morte, é o fim dessa terra. É o juízo final, a justiça eterna, é a segunda morte, é o fim dessa terra. É o juízo final, a justiça eterna, é a segunda morte, é o fim dessa terra. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Todo-Poderoso que abre caminho para o meu povo passar. Eu sou o quarto homem que Nabucodonosor pode contemplar. Eu sou a mão misteriosa que escreveu na parede Menitekel e Passe. Eu sou o que sou, forte e poderoso. Eu sou general de guerra. Eu sou ele é tremendo na guerra. Eu sou forte como e o Todo-Poderoso. Eu sou general de guerra. Ele é tremendo na guerra, forte como um trovão. Sou aquele que livrei a Daniel na cova dos leões. Sou aquele que pego o vaso quebrado e faço um vaso novo em minhas mãos. Sou a coluna de fogo.
Criador. Deus forte e poderoso, seja batizado com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Ele é tremendo na guerra, forte como um trovão, e o Todo-Poderoso, general de guerra. Ele é tremendo na guerra, forte como um trovão. Mas as águas estão a se agitar, e o varão do movimento está neste lugar. Mas as águas estão a se agitar, e o varão do movimento está neste lugar. Mergulhe nessas águas que você vai ver. O varão que batiza vai batizar você. E nessas águas você descerá, e nessas águas você mergulhará, e nessas águas você descerá, e nessas águas você mergulhará. Mergulhe nessas águas que você vai ver. O varão que batiza vai batizar você, e nessas águas você descerá. É assim no oceano do Espírito. Aleluia. A ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar, e não pra recuar. Marcha na terra jejuando, marcha orando, marcha fazendo a vontade de Deus. E não pra recuar. Marcha, irmão, marcha, pastor, marcha, igreja do Senhor. Marcha, irmão, marcha, pastor, marcha, igreja do Senhor. Marcha na unção, Marcha, igreja do Senhor. a glória. A ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar, e não pra recuar. A glória. Marcha, irmão, marcha, pastor. Marcha, irmão, marcha, pastor. Marcha, irmão, marcha, pastor. Marcha, irmão, marcha, pastor. A ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar. Marcha na terra, Jesus está voltando. A ordem é pra marchar. Vaso tampado não recebe poder. Vaso tampado não recebe poder. Se você pedir, ele vai te dar. Se você bater, a porta vai se abrir. Se você descer, ele vai encher. Cheira um vaso de fogo e poder. Se você pedir, ele vai te dar. Se você bater, a porta vai se abrir. Se você descer, ele vai encher. Cheira um vaso de fogo e poder. Vaso emborcado não recebe poder. Vaso emborcado não recebe poder. Se você pedir, Jesus vai te dar. Se você bater, a porta vai se abrir. Se você descer, ele vai encher. Cheira um vaso de fogo e poder. Se você pedir, Jesus vai te dar. Se você bater, A glória. receba aí a bandeira da vitória. Receba aí a bandeira da vitória. Eu profetizo vitória para a tua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Receba aí a bandeira da vitória. Receba aí a bandeira da vitória.
vinda de Cristo muito breve será. Quero estar preparado, pronto para voar, corpo glorificado, livre de pecar. E ao som de trombetas, com Jesus encontrar, num coral de anjos irei louvar, com a melodia mais linda que nunca se ouviu cantar, e com brados de glória hosanas ao Rei, celebrando a vitória, eu ali estarei. Haverá um julgamento e eu receberei a minha coroa das mãos do meu Rei. Pra sala do banquete Ele me levará, e ao Deus El Shaddai vai me apresentar. Num coral de anjos irei louvar, com a melodia mais linda que nunca se ouviu cantar, e com brados de glória hosanas ao Rei, celebrando a vitória, eu ali estarei. Dores e sofrimentos ali eu não terei, nem murmúrio ou lamento, tudo é paz com o Rei. Nas ruas de ouro eu irei andar, e do maná escondido vou me alimentar. Num coral de anjos irei louvar, com a melodia mais linda que nunca se ouviu cantar, e com brados de glória hosanas ao Rei, celebrando a vitória, eu ali estarei. Ali não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem tristeza, só alegria, só paz com o Espírito de Deus. Entrarei ali para adorar, adorar a Jesus. Que nunca se ouviu cantar,
estarei ali, estarei para sempre ali, estarei. Volta pro caminho da oração, volta pro caminho da oração. Não deixe de orar, tem que perseverar. Volta pro caminho da oração, volta pro caminho da oração, volta pro caminho da oração. Não deixe de orar, tem que perseverar. Volta pro caminho da oração. Orai pelos pastores, pelos pregadores, pelos missionários do Senhor. Orai pelas famílias, pelas autoridades. Orai pela paz de Jerusalém. Orai pelos enfermos, orai uns pelos outros. Orai pela igreja do Senhor. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Volta pro caminho da oração, volta pro caminho da oração. Não deixe de orar, tem que perseverar. Volta pro caminho da oração, volta pro caminho da oração.